Um, dois, três, foi. Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a anatomia da articulação tibiofibular distal, tá? Então, tema importante aí que a gente toda hora tá vendo casos, né, de articulação tibiofibular distal. Então segura peão que agora a gente vai para sindesmose tibiofibular distal, né? Então, falando um pouco sobre as lesões da região lateral do tornozelo, né? As lesões laterais altas da sindesmose, elas são negligenciadas, né? A gente é mais comum de diagnosticar as lesões baixas do ligamento talofibular anterior, do calcâneo fibular, mas a gente também deixa passar muita lesão de sindesmose tibiofibular distal. Elas causam mais complicações do que as lesões laterais baixas. O tempo de retorno ao esporte ou o tempo de retorno à atividade normal é maior. Isso aí é importante a gente conversar com o ortopedista, colocar isso no laudo, para o ortopedista saber disso também, que vai ser um tratamento mais longo e o paciente vai demorar mais tempo para curar. E os exames de imagens aí, eles são muito úteis na avaliação da instabilidade latente, né? Ou aquela microinstabilidade, aquela que não é tão óbvia assim, mas que dificulta a vida do paciente, também o médico na hora de tratar, vê que sempre fica alguma coisinha para trás. Então essa microinstabilidade ou essa instabilidade latente. Então vamos lá. Como é a anatomia da sindesmose tibiofibular distal? Então nós temos três ligamentos principais, né? O ligamento tibiofibular anterior, aqui em cima, mais para frente, né? Anterior, aqui, ó, na parte mais superior do tornozelo, né? Lembra, ó, os ligamentos laterais baixos estão aqui embaixo. Aqui em cima, esses são os ligamentos laterais altos, que são os ligamentos da sindesmose tibiofibular. Então a gente tem aqui o ligamento tibiofibular anterior. Aqui atrás nós temos o ligamento tibiofibular posterior, então não confundir, né? Aqui embaixo é talofibular, aqui em cima é tibiofibular. E aí também nós temos o ligamento interósseo, né? Que vai ficar aqui entre a tíbia e a fíbula, um pouco mais acima da região propriamente dita da sindesmose tibiofibular distal. Então, lembrando, os ligamentos laterais baixos, eles estão aqui para baixo, e mais para baixo ainda, e mais para distal, a gente tem nessa região aqui, nessa região, os ligamentos da articulação de Chopard, né? Que eu já fiz vídeo sobre isso. Então, vejam aí os vídeos, já tem vídeo, inclusive um vídeo da anatomia radiográfica da articulação de Chopard, que tá bem legal para falar da anatomia radiográfica e aonde é que ficam os ligamentos aí, se você estivesse vendo no raio-x. Beleza? Então, dando sequência aqui à nossa anatomia, né? Esse daí é o Easy Mode, né? Mas agora vamos pro Expert Mode, né? Afinal, a gente tá no Expert MSK. Então, eu quero mostrar para vocês a anatomia bem tintim por tintim, bem detalhada, para vocês não perderem mais lesão e vocês conseguirem avaliar bem os exames de ressonância magnética e também de ultrassom. Quem fizer pode usar muito desse conhecimento que eu passo para vocês de anatomia na ressonância para avaliar os exames de ultrassom também. Então, com relação à anatomia da sindesmose tibiofibular distal, a anatomia óssea ela é variável, né? Isso complica a vida do radiologista, mas geralmente existe aí uma incisura ou uma fossa fibular na tíbia em cerca de 75% dos casos, e a fíbula, né, vai se encaixar nessa fossa aqui da tíbia. No restante, nos 25% dos casos que estão sobrando, ou a articulação é plana, ou ela é convexa, ou ela é irregular. Isso tudo aí vai predispor a uma instabilidade inerente aí por conta da falta desse sulco, né, ou dessa incisura fibular na tíbia. Cerca de 76,6%, então aí 3/4 dos tornozelos, eles possuem uma cavidade sinovial que se estende aqui para a articulação tibiofibular distal. Essa cavidade articular, essa cavidade sinovial, ela pode chegar até 30 milímetros acima da interlinha articular do tornozelo, mas a média é de 12 a 15 milímetros. Aliás, esse é um dos pontos, porque até quando o ortopedista ele vai fazer uma redução da tibiofibular distal, ele tenta colocar o parafuso a mais de 1,5 cm do nível da articulação da tibiofibular, para tentar não pegar essa parte articular sinovial, porque pode dar alguma complicação, alguma coisa assim. Por isso que é preconizado que quando faz a cirurgia, que se tiver algum parafuso de interferência passando aqui, que seja acima desse nível da articulação. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática a gente vê que a localização desses parafusos, eles são mais distais, não chegam até aos 15 milímetros, 20 milímetros, mas está tudo bem. Isso é uma coisa que é muito bonita relatada na literatura, mas no dia a dia não é assim que acaba sendo feito com os profissionais da vida real.
Teoricamente, né, então deve ser evitado componente metálico que penetre nesses 2/3 mais distais da articulação, né? Mas no dia a dia a gente vê que não é bem assim, mas tá, tudo bem. Isso daí é uma coisa aí que vai de cirurgia para cirurgia, de técnica cirúrgica para técnica cirúrgica. Bom, relacionado ao ligamento tibifibular anterior, né? Que é esse daqui, né? Lembrando, aqui para baixo a gente tem o ligamento talofibular anterior, né? E aqui é o ligamento calcaneofibular. O ligamento tibiofibular anterior, ele é mais alto, né? Ele tem esse aspecto obliquado, esse aspecto estriado, geralmente formado aí por 3 fascículos, né? Ele tem origem nesse tubérculo anterolateral da tíbia, que é também chamado de Tilox chaput. Ai, esse francês aí vocês vão me desculpar, não é a minha praia. Mas esse é o nome desse tubérculo aqui nessa região. E ele vai se inserir numa léo lateral mais ou menos aí de 30 a 45, com 30 a 45 graus aí de angulação, tá bom? Então, esse é o aspecto normal do ligamento tibifibular anterior. E aí a gente já vai para um aprendizado na ressonância magnética, né? Se você estiver vendo o ligamento tibifibular anterior no plano axial, você vai ver ele todo estriado, vários pontinhos formando o ligamento tibifibular anterior, porque ele é obliquado. Então você não vai pegar ele num plano só quando você corta ele no plano axial. Beleza? Então já fica essa dica. Não vai dar lesão no plano axial porque você não vê o ligamento completo num corte só. Você tem que acompanhar de cima para baixo e ver se os pontinhos eles estão ligados um ao outro e eles estão indo da tíbia para a fíbula. Beleza? Então isso aí é importante. Esse último fascículo do ligamento tibifibular anterior também ele é chamado do ligamento tibifibular anterior acessório ou a banda ou fascículo de Basset. E às vezes esse fascículo pode causar um impingement, pode causar um impacto aqui na região medial aqui do domo talar e pode causar até um afilamento condral, lesões condrais nessa região e impacto, né, anterolateral do tornozelo. Então isso aí é bastante descrito na literatura e vocês vão ouvir falar bastante, né, nesse ligamento acessório de Basset cada vez mais que vocês estudam a sindesmose. Esse aí é um assunto que vem sempre em voga quando vocês estudam sobre impacto anterolateral do tornozelo, também é citado bastante o impacto relacionado a essas fibras inferiores do ligamento tibifibular anterior. Então esse ligamento mais ou menos, o ligamento tibifibular anterior tem mais ou menos de 20 a 30 milímetros de comprimento, mais ou menos uns 20 milímetros aqui de largura, tá? E a espessura ele é bem fininho, né? Vai medir aí 2 milímetros, né? Mais ou menos isso, 2, 3 milímetros. Com relação, então, à anatomia do ligamento interósseo, que é o próximo ligamento que a gente tem, indo de anterior para posterior, então esse ligamento interósseo ele é mais alto, né? Enquanto o ligamento tibiofibular anterior ele está aqui, quase ao nível da articulação do tornozelo, né? O ligamento interósseo ele está bem mais para cima, né? Então ele vai limitar superiormente esse espaço articular sinovial, que eu falei para vocês que pode ter na articulação tibiofibular distal, né? Ele começa então a cerca de 5 a 15 milímetros acima do espaço tibiotalar e ele sobe. Então ele se estende aí por 2 a 3 centímetros proximalmente e a gente até pode ver líquido acima do nível do ligamento interósseo, mas se estiver vendo líquido, tem altas chances desse ligamento estar roto, desse ligamento estar lesado, beleza? Então por isso que eu falo para vocês, por isso que é descrito na literatura, que você pode ver líquido mais ou menos até 1,5 centímetros acima da interlinha articular da articulação tibiotalar. Se você vê acima desse nível, é um sinal que pode ter lesão da sindesmose, inferindo aí uma rotura do ligamento interósseo, deixando extravasar líquido mais para cima, tá? Dito isso, com relação a essa variação anatômica, eu já vi líquido indo um pouco mais para cima do que 1,5 centímetros, não ser rotura, não ter lesão do ligamento interósseo, não ter lesão da sindesmose tibiofibular distal, mas fica a dica, tá? Como regra geral aí, o líquido não pode se estender acima de 1,5 centímetros. Isso aqui é uma coisa importante. A membrana interóssea é uma coisa, o ligamento interósseo é outra coisa. O ligamento interósseo ele é mais baixo, ele faz parte aí do complexo ligamentar da sindesmose tibiofibular distal, tá? A membrana interóssea ela é mais alta e ela vai lá, ela se estende desde o terço lá superior da perna, ligando a tíbia com a fíbula e vai até o terço inferior, mas ela para antes do ligamento interósseo. Às vezes, quando a gente tem rotura da sindesmose tibiofibular distal, ela pode subir e ela pode também atingir o ligamento interósseo, óbvio, né? Mas ela pode também atingir a membrana interóssea, tá? Mas é uma continuação da lesão que vai mais para cima.
Com relação agora à região posterior da articulação tibiofibular distal, a gente tem aqui o ligamento tibiofibular posterior, que é um ligamento muito forte. Geralmente, quando você tem ruptura da sindesmose tibiofibular distal, você tem uma ruptura de anterior para posterior. A ruptura começa no ligamento tibiofibular anterior, depois vai para o ligamento interósseo e termina no ligamento tibiofibular posterior. Ela abre, é como se fosse um livro, né? Como se fosse uma lesão em livro aberto. Então, ela abre, ela roda e a articulação e começa a lesão anterior, depois interósseo e depois ligamento tibiofibular posterior. Essa é a regra, tá? Isso é o mais comum que acontece. Com relação à anatomia do ligamento tibiofibular posterior. Então, nós temos dois componentes, né? A gente tem um componente superficial dessa porção profunda, dessa porção posterior, e a gente tem uma porção profunda dessa porção posterior, então tem dois componentes principais. Esse componente superficial ele tem origem no tubérculo posterolateral da tíbia e vai se inserir na região posterior da fíbula, né? Na verdade, não só a banda superficial, né? As duas bandas, né? Só que a banda profunda ela tem uma origem mais na margem também posterior aqui, ó, e medial da tíbia, mais baixo, quase junto da interlinha articular. Esse ligamento ele tem mais ou menos uns 5 a 6 milímetros de espessura, 20 milímetros de largura e de 13 a 30 milímetros de comprimento. Então, o ligamento tibiofibular transverso é o outro nome que a gente tem também para essa parte profunda, para esse ligamento, essa porção profunda do ligamento tibiofibular posterior, também chamado de ligamento tibiofibular transverso. Então, vocês também podem ver esse nome na literatura. Isso aqui é sempre uma confusão, pessoal. Quando vocês forem na literatura, vocês vão ver alguns nomes variados, mas guardem isso. Tibiofibular posterior tem duas partes. A parte superficial e a parte profunda. A parte superficial tem essa origem no tubérculo posterolateral da tíbia e vai se inserir aqui na região posterior da fíbula. Essa parte profunda, também chamada de ligamento tibiofibular transverso, ela tem a origem mais nessa margem posterior e medial da tíbia aqui, ó. Então, tem gente até que chama do lábio do tornozelo e ela vai se inserir na região posterior da fíbula aqui atrás. Beleza? Aliás, isso aqui é importante porque às vezes você pode ter também o espessamento desse ligamento e ele fazer como se fosse um impacto lateral do tornozelo por conta do espessamento do ligamento tibiofibular transverso, e às vezes a gente vê isso aí descrito em dançarinas de balé, pessoas que fazem muita hiperextensão plantar, ou muita flexão plantar, desculpa, fazem muita flexão plantar do tornozelo. Então, esse ligamento tibiofibular posterior ele combina aí força com elasticidade, né? Sendo o último a romper e fazendo mais lesões ósseas do que os demais, né? Aliás, essa é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Quando vocês estiverem vendo um edema na região posterior da tíbia, que a gente também chama de maléolo posterior, fiquem ligados, olhem bem a sindesmose tibiofibular para ver se não tem lesão de sindesmose, porque o edema na região posterior e distal da tíbia, na região do maléolo posterior, que é a região de origem do ligamento tibiofibular posterior, é um marcador de lesão da sindesmose tibiofibular distal, tá? Então, o ligamento tibiofibular posterior, ele é mais forte do que o anterior e é geralmente o último a se romper. Então, pessoal, só para fazer uma geral da região posterior do tornozelo, que aqui a gente tem muitos ligamentos nessa região posterior, e isso daqui, quando eu aprendi isso, era uma coisa que não era, ninguém me explicava direito isso, e eu demorei um tempão para tentar definir o que era cada estrutura, e eu sempre me confundia. Então eu resolvi fazer aos propósitos de vida, fazer um esqueminha para vocês aqui, para vocês entenderem bem essa anatomia aqui posterior do tornozelo, posterolateral do tornozelo. Então vamos lá, ó. O ligamento tibiofibular posterior, ele é formado por dois ramos, são esses ramos que eu falei para vocês, o ramo superficial e o ramo profundo. Esse ramo profundo também é chamado aí de ligamento tibiofibular transverso, que eu também falei para vocês no slide passado. Aí a gente tem um outro ligamento que é bem conhecido, que é o ligamento talofibular posterior, tá? Esse ligamento talofibular posterior, então, ele faz parte dos ligamentos laterais baixos, né? Junto com o ligamento talofibular anterior e o calcâneo fibular. Até aí, beleza. Mas existe um terceiro ligamento, né, que é esse ligamento intermaleolar. Ele vai da margem posterior do maléolo, vai da margem posterior da tíbia, às vezes chegando até a região posterior aqui do maléolo medial,
né? E ele se insere aqui na fíbula. E ele passa aqui, olha, dá uma cruzada aqui na região posterior do tornozelo. E também pode ser um ligamento que pode espessar. É um ligamento que pode causar impacto posterior ou posterolateral do tornozelo, que também é bem descrito na literatura. De novo, é descrito em atletas, em dançarinas de balé, que fazem uma flexão plantar forçada do tornozelo. Beleza? Então aqui só para vocês entenderem a nomenclatura, né? Então deixa eu até voltar o slide passado aqui para vocês, que a porção profunda do ligamento tibifibular posterior também é chamado de ligamento tibifibular transverso, tá? Então é aqui que se encaixa esse ligamento tibifibular transverso quando vocês estiverem lendo em algum lugar e vocês não estiverem entendendo o que está acontecendo, tá? Ele é sinônimo da porção profunda do ligamento tibifibular posterior. Então aqui voltando para o esqueminha básico que eu queria mostrar para vocês, isso aí a gente acaba vendo no dia a dia aí na prática clínica, tá? Então depois aqui a gente vai para os casos, mas esses casos aí eu vou deixar para um próximo vídeo, para mostrar a anatomia por ressonância magnética, porque eu quero terminar esse vídeo aqui mais ou menos em 15 minutos para não cansar a paciência de vocês, mas eu acho que já fica aqui uma dica boa, já fica aqui uma revisão anatômica muito bacana sobre a sindesmose tibifibular distal. Beleza? Então é isso aí, gostou desse vídeo? Dá o like, se inscreve no canal. Como eu já falei para vocês, quase 60% do pessoal que assiste os vídeos, eles não estão inscritos no canal. Então se inscrevam no canal para vocês receberem as novas atualizações e também para o YouTube impulsionar ainda mais esse conteúdo. Isso é bom e isso é uma coisa boa para todo mundo. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom e até o nosso próximo conteúdo.